Olá! Hoje a gente vai recuperar um pouquinho da história da nossa querida Estância Velha. Meu convidado de hoje acredita na vida, busca sempre fazer o melhor e respeitar o próximo. Natural de Estância Velha, o filho do seu Armindo e da dona Herta, é professor, sempre foi atuante na capital brasileira dos costumes. Por ocasião desse envolvimento com a sociedade, foi que surgiu a política na vida do marido da dona Lúcia. Foi vice-prefeito e prefeito de Estância Velha. Pai do Voltaire, é o atual secretário adjunto da Saúde de Gramado, interventor do Hospital Arcanjo São Miguel. Hoje teremos uma conversa de peso com o Nestor Luiz Train. Seu Train, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Eu é que me sinto muito honrado em poder participar desse programa, saudando a todas e a todos que estão nos ouvindo e vendo. O meu grande problema vai ser o desafio de colocar essa história riquíssima, essa vida de tantas realizações em 27 minutos. Impossível, impossível. Vamos tentar tirar o melhor disso. E tem duas curiosidades que a gente não pode deixar de falar. Nascido em Estância Velha, no momento que Estância Velha ainda pertencia a São Leopoldo. Exato. Mas na certidão de nascimento o nome é outro. Na certidão de nascimento diz nascido no distrito de Genuíno Sampaio, distrito de São Leopoldo. Porque era como era conhecida Estância Velha. Poderia ter virado Genuíno Sampaio o nome da cidade. São duas curiosidades. Eu nasci em 1950 e essa transição durou, se eu não me engano, de 49 a 51, um período curtíssimo. E, por sinal, também a ortografia portuguesa foi mudada exatamente em 1950. Mas o meu nome, Luiz, ainda está registrado como Z, que tem dado muita confusão sempre. É com S ou é com Z? Tem que explicar a vida inteira. É a vida inteira. Por que escolher pelo magistério? Olha, eu concluí o ginásio em Estância Velha, o 8 de setembro, e naquela euforia de que havia emprego para tudo e para todos, e eu já desde os 12 anos trabalhava fora de casa, não aguentava mais aquele serviço pesado da colheita de mato de acácia, que era a riqueza que meus pais conseguiram formar seu patrimônio, e eu já desde os 12 anos trabalhava, e pensava que concluído o ginásio eu podia parar, e podia trabalhar. Quando, no caminho para casa, uma vizinha nossa que era professora, e até hoje ainda vive, a professora Irmgard Petri, disse para mim: Nestor, tu tem jeito para ser professor. Puxa vida, mas por quê? Não, tu tem jeito. Eu conheço as pessoas que têm jeito para ser professor. Nós temos a escola normal ali em Ivoti, tão pertinho aqui, por que tu não vai lá fazer o curso normal? E aquilo me ficou martelando na cabeça e foi tão bonito aquilo que deu no que deu. Fui estudar magistério em Ivoti e em 1968, dezembro de 68, eu consegui o meu diploma de professor. Você lembra do período da emancipação? Sim. A emancipação em 1959, portanto eu tinha 9 anos de idade, eu acompanhava meu pai, porque tinha que se arregimentar as pessoas, havia muitos contra, né? Por incrível que pareça, não queriam a emancipação, e nós tínhamos Ivoti, que era contrários à emancipação, porque eles queriam ser sede do distrito. E aí, então, tinha que se fazer duas votações, sim para a emancipação e sim sede Estância Velha. Eram cédulas que se distribuía, ia no envelope, era uma eleição bem mais simplificada do que a atual. Eu acho que até mais segura, mas isso é outro assunto. E eu acompanhava meu pai, com 9 anos de idade, no carrinho dele, buscando as pessoas para votarem.
e explicando. Alguns eram reticentes, não queriam votar. Eu não me lembro bem se era obrigatório o voto naquela época, mas me parece que sim. Mas havia pessoas que não queriam votar. Então tinha que sentar, tomar chimarrão, pelo menos uma cuia de chimarrão e convencer a pessoa para ir votar. O pai era um emancipacionista. O meu pai era emancipacionista, participou de todas as reuniões da Comissão de Emancipação e sempre foi um guerreiro nessa vida política. Nunca foi candidato a nada. E a minha mãe era mais política ainda. Eu acho que aí o sangue da mãe é que ferveu e me fez esse político que acabei me tornando. Podia se tornar, então, a cidade de Bom Jardim, é isso? Sim, sim. Poderia ter acontecido de Ivoti ser sede, né? Mas deu uma vitória estrondosa em Estância Velha. E aí, no dia 8 de... Aí ocorreram vários meandros jurídicos, mandatos de segurança de São Leopoldo, de Ivoti, enfim, foram vários percalços aí que foram derrubados um a um, até que no final, no dia 8 de setembro de 59, o nosso governador, Leonel Brizola, assinou o decreto emancipando definitivamente Estância Velha. Prevaleceu a vontade do povo. Do povo, por ampla maioria, e Ivoti teve que se curvar perante nós. Era uma rivalidade Essa rivalidade espantosa. Existe ainda? Em nós dois conversando aqui, ainda tem muita rivalidade? Ainda tem. É mais Ivoti com dois irmãos ou é mais Ivoti com Estância Velha? Não, eu acho que o pessoal de Ivoti não se dá com ninguém? Como é que é isso? Não, claro que isso aí mudou muito. Isso é coisa do passado, mas os mais antigos ainda vivem muito isso. Eu acompanhei carreatas feitas, né, para Ivoti, que nós fomos saudados com balaios de ovo podre. Imagina. Da raiva que o pessoal tinha, né? Mas isso foi se acalmando com o tempo. Tanto que, se não me falha a memória, 63 Ivoti já se emancipou, né? Então não demorou muito essa ligação conosco, né? Então, e isso aí pôs assim um balde de água fria nessas relações muito extremadas. Mas pode chamar eles de filho para sempre agora. Assim. Né? Brincadeira, pessoal de Ivoti, prefeito Marte, brincadeira. Não, imagina. Carinho enorme por essas cidades. E no meu período de prefeito, era o Flávio Klein, o Foguinho, jogador de futebol do Ivoti, nós estreitamos mais ainda esses laços. A gente fazia em mutirão estradas na divisa, por exemplo, de Ivoti e de Estância Velha. Nós trabalhávamos lá e eles trabalhavam conosco em Estância. Então, isso aí foi praticamente apagada, essa imagem assim de concorrência. Mas claro que lá no fundinho sempre fica um pouquinho, né? Quem é gremista é gremista, quem é colorado é colorado. A gente brinca que o pessoal do lado de lá do Rio, né, para quem é de São Leopoldo, e eles brincam com a gente aqui também. Alemanha Mas Oriental, nós somos sempre os filhos, não adianta. Aqui sempre foi a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? Mas é isso, no fundo é tudo a mesma coisa. Né? Conta para mim como é que foi essa migração, essa ida para a política. Como é que nasceu essa vontade de servir? Olha, como eu já te falei, como eu estava fora da minha casa já desde os 12 anos, trabalhando e aí estudando, eu tinha um patrão extraordinário. Quando eu estudava de manhã, ele me deixava trabalhar de tarde. Se eu trabalhava, e vice-versa. E aí depois veio o estágio. Aí a diretora da escola disse, olha, mas tem que vir aqui de manhã. A turma que eu vou te designar aqui era uma terceira série, terceiro ano, todos repetentes, por sinal. Era uma turminha bem pesada. Mas tem que ser de manhã. Puxa, mas eu trabalho de manhã, mas eu vou conversar com o meu patrão, vou ver, eu vou dar um jeito nisso. Mas imediatamente, Nivaldo Winter, oficina mecânica hoje, existe ainda os filhos dele, o Maurício e o Marco, que tocam a oficina. Esse homem foi assim extraordinário. Eu sempre dizia que era meu segundo pai. E aí eu conseguia conciliar as duas coisas sempre.
Mas, como eu estava no centro da cidade, eu comecei, e o Nivaldo era do Lions Club, ele já me levou para fazer as atas do Lions, como secretário executivo. E aí começou tudo. Aí já foi para clube de futebol, aí já foi para clube social, Sociedade de Canto União, que é um patrimônio de Estância Velha, e Sociedade de Canto Lira, que por sinal eram rivais, numa luta assim, sem justificativa. Tanto é que eu me orgulho de ter pacificado esses dois clubes, participando simultaneamente na diretoria das duas. Né? E aí a coisa foi indo. E aí já como professor, o prefeito da época, professor Gabriel Steiner, que era professor também, ele me disse, Nestor, nós podíamos... eu tinha falado para ele que eu sentia muita gente adulta em Estância Velha, com aquele afã de trabalhar, os curtumes, calçados, todos, tinha facilidade de mão de obra, deixavam os estudos de lado. E nós tínhamos ali adultos no segundo ano primário, terceiro ano primário, quarto ano primário. Quer dizer, era uma falta que o município tinha e tinha que dar uma resposta. E aí o professor Gabriel Steiner me convidou para implantar esses cursos. Seria hoje o tipo de um EJA, parecido assim. E nós implantamos com muito sucesso. Criamos salas de aula num bairro, o outro bairro já gritava que eles queriam também. Então eu tive assim um trabalho estafante de 1 ano, e esse trabalho rendeu tanto que a segunda DE, agora é Coordenadoria Regional de São Leopoldo, nós pertencemos até hoje, pediu para o prefeito me ceder para eles implantarem em Ivoti 2 Irmãos, que também me alegrou muito, até principalmente Ivoti, para dar um pouquinho mais de amizade e pacificação em Estância Velha e Ivoti. E implantamos lá também esse sistema e foi um sucesso retumbante. Então tudo isso, clubes sociais, clubes esportivos, dando aula, participando da vida da comunidade, aconteceu. Mas aos 22 anos... Com 22 anos, é uma coisa muito assim... jovem, né? Uma cidade conservadora, né? Não havia sido prefeito, Imagina. Eu fiz fechei, 16 de janeiro é meu aniversário. Eu acho que 17 ou 18 de janeiro eu fiz meu título de eleitor. E já, logo depois também, me filiei num partido político, onde eu labuto até hoje. E aí veio esse convite, puxa vida, mas eu não fui nem vereador ainda para vice-prefeito. E o seu Pedro de Quadro, que era um humilde operário da classe da pecuária, distribuía leite de carrocinha ali no Rincão dos Ilhéus, na divisa com Estância Velha, seria o prefeito. Olha, o que eu ouvi de comentários e pessoas assim, falando pejorativamente, tanto de mim, por ser um guri, né? E o seu Pedro, por ser um leiteiro, foi algo assim que jamais eu vou esquecer. Mas a verdade aconteceu. Dia 15 de novembro, o resultado veio, Pedro de Quadro Bittencourt, prefeito, Nestor Luiz Train, vice-prefeito. E o trabalho, pelo jeito, foi bem feito, porque logo, na eleição seguinte, já virou prefeito. Exato, porque aí o seu Pedro me disse, Nestor, tu fica do meu lado e coordena todas as secretarias. Era tipo de um secretário-geral. Chefe de gabinete. Chefe de gabinete, secretário-geral, né? E auxiliar nas funções do prefeito, né? Em todas as documentações, etc. e tal, projetos de lei, relacionamento com a Câmara de Vereadores, ali já começou aquela parte política também, foi uma escola muito grande para mim, para ter um bom relacionamento com o Legislativo. E com isso eu cresci naturalmente. Quando eu vi, tinha passado 4 anos, quase 4 anos, olha, a eleição está aí, tá e daí? Não, agora o candidato é tu. Quer dizer, foram praticamente duas surpresas para mim e agradáveis, né? Até porque aí a nossa eleição era para 4 anos
e por essas questões políticas de Brasília, houve uma prorrogação de mandatos, né? Então, na realidade, eu tive um mandato de 6 anos de prefeito e 4 de vice, ou seja, 10 anos seguidos. Foi muito estafante, foi muito... a minha saúde começou a ir embora, a minha juventude, mas a saúde começou a dar sinais de alguns problemas. Eu era fumante, coisa que também me prejudicava um pouco, né? E então todas essas coisas aconteceram. Bom, mas consegui concluir meu mandato, né, e consegui constituir a minha família, e de lá em diante a coisa foi andando nessa vida pública aí. Eu tenho uma caminhada, graças a Deus, de cabeça erguida em todos os setores onde eu passei e onde eu estou até hoje. Seu primo também foi prefeito. Exato. Reinato Enio Train é meu primo irmão, né? É filho do irmão, filho do irmão do meu pai, que veio antes do meu pai para a Estância Velha, seu Arthur, e a dona Arcilda Train. Aliás, eu estou com uma foto maravilhosa aqui, não sei se dá para enxergar, Gustavo, que é do seu Franz Peter Train, corneteiro da Revolução dos Farrapos, de 35 a 45, assinou a 5 de fevereiro de 68 como presbítero da comunidade São José do Hortêncio, a ata de nomeação do pastor Runge, que na verdade era bisavô do Carlos Runge. Não, ele é o nosso trisavô. Trisavô já. Que é seu trisavô também, né? E que teve a oportunidade, depois de proferir em representação a toda a colônia germânica, né, o discurso de boas-vindas na visita do Dom Pedro II, na passagem para a Guerra do Paraguai, ali entre 1864 e 1871, né, quando foi construída aí a Ponte do Imperador, ali, né, em Voti, quando a gente recebeu aqui em Novo Hamburgo, lá no nosso Parque Floresta Imperial, por conta da passagem de Dom Pedro, aquele momento que evidentemente não se pegava avião toda hora, né, era em cima de mulas e de cavalos, e olha lá. Mas uma linda foto, coisa linda isso, parte da memória da família Train. Vamos fazer um breve intervalo. Hoje a gente conversando com o Nestor Luiz Train, a gente volta já já. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o ex-prefeito de Estância Velha, secretário adjunto da Saúde lá de Gramado, interventor do Hospital de Gramado também, seu Nestor Luiz Train. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, faculdades e NH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos. Vem aí a 0 grau, de 16 a 18 de novembro, confirmadíssima essa edição presencial da feira, lá no Serra Park, a retomada das feiras de calçado e do setor coreiro calçadista, depois de tudo que a gente viveu e está ainda passando, né? No apoio da Lookfair Fechaduras, abraço para o nosso amigo Moacir. Seu Train, coisa linda essa história, essa trajetória de vida. E tenho aqui na mão também esse livro, O Pai do Voltaire. Para os apressadinhos, deixa eu explicar. Subtítulo aqui. Pela Zemult, esse belo trabalho que a Sandra Reza, essa turma, realizam
aqui na nossa região, né? Especialmente na nossa cidade. Esses são textos, uma coletânea de textos? Exato. Escritos no Jornal Minuano? O Jornal Minuano era um jornal existente em Estância Velha, da jornalista Claudete Rio, e eu publicava nesse jornal semanalmente e depois mensalmente, porque o tempo também já não me permitia. Eu publicava, mandava textos e ela publicava no jornal. Devo ter em torno de 300, mais ou menos 300 textos publicados, e aí a jornalista Sandra Hess e o seu esposo, o Kleber, da Riva, me fizeram uma proposta de fazer uma edição de um livro, mas seria impossível publicar 300 textos. Então começou a pior tarefa, selecionar 90 dentro daqueles textos todos que eu tinha. Eu passei 10 dias na praia, numas férias raras que eu consegui tirar. Eu consegui, então, fazer essa seleção. Porque essa história de publicar um livro era uma insistência do meu filho desde que ele se formou no 2º grau. E, então, com o apoio dele, com a insistência dele, e você sabe que pedido de filho não é pedido, é uma ordem, né? E aí, com o apoio ainda da esposa, então saiu esse livro aí, graças a Deus, um livro, eu sempre digo para a Sandra, é o livro mais bonito que a Z Multi publicou até hoje, no visual. Não sei se ele é tão consistente, mas que ele é bonito, ele é. E vendeu bem, está vendendo ainda, e o interessante é que todos esses textos são do ano 2000. Mas para quem lê o livro, quem lê os textos, quem se dá o trabalho de ler os textos, tem uns que parece que estão acontecendo hoje. Principalmente na era política, né? Tem muita coisa aqui super atualizada, outras são fatos históricos, que são lembranças, né? E no final eu faço uma homenagem a 5 grandes amigos que já partiram para o andar de cima, né? Que foram amigos fraternos, são amigos fraternos, só que estão no outro andar. E eu faço então essa homenagem aí dentro desse livro, desses meus amigos. Esse é o livro O Pai do Voltaire. Como a insistência e a ordem foi dele, do meu filho, eu resolvi então batizar o livro de O Pai do Voltaire. Mas eu adorei o prefácio. É o filho do Nestor. Foi outra... Sabe que umas coisas que a gente às vezes busca explicação e não encontra. O nome, O Pai do Voltaire, foi mantido em segredo de 7 chaves, entre mim, a Sandra e o Kleber. E a Sandra deu uma cutucada no Voltaire para que ele fizesse um texto de saudação no livro, e ele queria porque queria saber, mas como é que seria o nome do livro. E a Sandra disse, não me leva a mal, Voltaire, mas eu não vou dizer o nome, eu estou proibido pelo teu pai. Tu faça o teu texto como tu achares melhor. E ele fez o texto e botou o filho do Nestor. Vejam que... Ele botou? Ele botou, sim, foi ele que botou. Isso é quase sobrenatural, assim. Por isso que eu achei digo, que ela tinha posto ali daí não. Foi escolha do Voltaire. Estou arrepiado aqui. Não, é uma coisa, quando às vezes as pessoas dizem força do sobrenatural, tem gente que dá risada, mas eu acredito nisso. Claro. Eu vou contar rapidinho um fato para vocês verem como acontece. Inaugura-se a nova sede do Banco do Estado do Rio Grande do Sul em Estância Velha, Banrisul. Uma sede bonita, está lá até hoje, linda. Muito bonita, já foi reformada agora. E vem para inaugurá-la, pela importância do fato, o governador Amaral de Souza. E aquela festa, saudação e tudo mais. Eu era muito amigo do governador, apesar de nós atuarmos em trincheiras diferentes, mas nós tínhamos um relacionamento excepcional, eu digo isso sempre. E ali, durante o coquetel, o Amaral de Souza se vira para mim e diz, e aí, prefeito, tem algum outro problema aí que eu posso te ajudar? Bem assim.
como se diz para amigo. Eu disse, governador, nós temos um problema sério aqui que é de energia. Como assim energia? O senhor não queira saber o que é a escassez de energia. Eu estou lutando para trazer uma subestação de força aqui para a Estância Velha e estou pregando no deserto, porque parece que ninguém me ouve. O senhor não vai acreditar, mas tem curtumes aí que tem que desmontar uma máquina com couro lá dentro, porque a queda de energia acontece 2, 3 vezes por dia. Eu estava contando isso sábado de manhã, 10 horas da manhã. Eu estava contando para ele isso aí e sai a luz. Não dá para acreditar numa coisa dessa. Aí eu disse, governador, olha aqui, ó, em pleno sábado. Isso aí, hoje não tem quase empresa trabalhando. Mas em dia de semana isso aí é uma desgraça. O governador se virou, chamou um assessor lá, aí me deu vontade de me enfiar debaixo da mesa, né? O que o governador disse para esse assessor lá é impublicável. E disse mais, segunda-feira eu quero na minha mesa qual o dia que a subestação de Estância Velha vai ser inaugurada. Oh. Não me venham com enrolação, e ele tentou explicar, não quero explicação, eu quero solução. Bah, eu fiquei envergonhado até, porque... Vergonha alheia, coitado do rapaz. Do rapaz que não tinha nada a ver com a história, ele era um subsecretário das Minas e Energia, né? Eu não fiz nem questão de saber o nome dele também. Resultado, em 60 dias a estação de força está lá até hoje. Quem vem para a Estância Velha, cuide naquela curva perigosa à direita, na chamada Vila Rangel, está lá a subestação de energia até hoje, fornecendo energia. Por isso que eu digo, às vezes essas coisas sobrenaturais acontecem. Eu acredito nisso. Como é que está o trabalho em Gramado? Trabalho em Gramado, eu fui a Gramado... Um convite de um querido amigo. Eu, na realidade, sempre fui muito amigo e companheiro do pai do atual prefeito, né? Que foi emancipacionista, foi o primeiro prefeito de Gramado. E tanto é que Estância Velha, o prédio onde funcionou o Banco do Brasil, bem no centro, na frente da praça, e teve até pouco tempo a prefeitura municipal funcionando ali, é a cópia idêntica do Banco do Brasil de Gramado, não a atual, a primeira, porque o prefeito, então, emprestou as plantas todas para o nosso prefeito de Estância Velha, Vitor Chuco, primeiro, e ele fez um prédio idêntico, morada em cima para gerente e subgerente e o banco embaixo. E aí nessas idas todas aí, vindas da política e de partido e tal, eu fui sempre muito amigo dele. E isso chegou aos ouvidos do prefeito que se elegeu agora, o filho dele, o Fedoca, e aí chegou o convite para mim para vir trabalhar em Gramado. Eu fui para lá, levei junto comigo, pedi licença ao prefeito para levar um auxiliar meu junto, que era o secretário da Fazenda de Estância Velha, Paulo Rogério, um extraordinário profissional competente na área econômica e financeira, né? E nós dois fomos para lá e assumimos a diretoria de compras da prefeitura, que é um ponto muito nevrálgico, é um ponto muito até perigoso, não que se faça coisas erradas, mas às vezes um tropeço involuntário pode gerar uma confusão muito grande. O rigor da lei é muito grande. O rigor da lei é algo assim. São muito grandes. E hoje isso tudo é acompanhado instantaneamente pelo Tribunal de Contas, né? Tudo informatizado. Então o meu início foi ali, e lá pelas tantas, o prefeito então me disse, olha, como nós temos a intervenção no hospital, eu preciso trocar o interventor lá, então tu, a partir de agora, fica na Secretaria da Administração e também lá no hospital. Então exerci essas duas funções até no ano passado e depois passei a ser secretário adjunto da Saúde. Então eu atuo na Secretaria da Saúde e no nosso Hospital Arcanjo São Miguel, que por sinal, um hospital de primeiro mundo. Quem não conhece o hospital, espero não precisar conhecer como cliente, como paciente. Mas se alguém um dia quiser passar dessa pandemia,
fazer uma visita no Hospital Arcanjo São Miguel é algo fantástico, é algo assim, num nível de grandes hospitais de primeiro nível de Porto Alegre. Seu Nestor, o tempo urge, né? E evidentemente que o desafio não tem como ser cumprido de esgotar esse assunto, desde já convidado para retornar com a gente, porque a gente sabe que além dessa trajetória fantástica, o senhor pode contar algumas histórias aqui para a gente que são só a história viva da nossa região. Então, além disso, a honra de poder contar um pedacinho dessa história, lhe rendendo as homenagens pelo seu trabalho. Obrigado pelo carinho com a nossa Vale TV. Eu que agradeço o convite feito aqui e para mim é um prazer enorme contar essas histórias todas, porque enquanto estão vivas na memória, né? E coisas tão bonitas. Eu sou um apaixonado pela história, eu leio muito, eu tenho uma média de 2 livros por mês de leitura, então nós temos o clube de leitura que eu participo aqui de Novo Hamburgo, que é do Bom Exemplo. Bom Exemplo é um braço da área de comunicação aqui de Novo Hamburgo, e ontem ainda tivemos um belo encontro quando se lê livros e depois se reúne o grupo para fazer debates. Isso me apaixona muito e espero ter forças e tempo para muito tempo fazer esses debates, essas conversas, como nós estamos tendo aqui hoje. Amém! Eu adorei a dedicatória aqui aos amigos da Vale TV, com muita honra. A honra é toda nossa. Nestor Luiz Traines, prefeito de Estância Velha, obrigado pelo carinho. Continua agora a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.